Muito bem, crimes em espécie, agora é a vez do roubo. Com a roupagem do pacote anticrime, nós temos aí diversas novidades no tocante ao roubo. Vamos estudá-las, vamos lá. Roubo. O roubo será hediondo com majorantes e qualificadoras específicas aqui. Temos o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Temos o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Temos o circunstanciado pela arma de fogo de uso proibido ou restrito. E o qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima, tanto faz, tá? Ou pela morte, que é o latrocínio. Antes era só o latrocínio hediondo, agora todas essas outras figuras entram aqui como crimes hediondos. O roubo, então, ganhou muito conteúdo aqui no tocante a isso. Questão. Agora vamos para as questões tensas, né? Se o agente emprega ameaça para cometer o roubo e da ameaça ocorre a morte da vítima, tem o latrocínio? Não. Resposta negativa. Por quê? Porque 157, parágrafo 3º do CP, fala o seguinte: se da violência resulta a morte, não da ameaça, tá bom? Mesmo o roubo podendo ser praticado por ameaça ou violência, eu só vou ter o latrocínio quando a origem é a violência, por expressa disposição legal. Muito bem. Outra questão. O assaltante mata o seu comparsa ainda durante o roubo para ficar com a grana toda para ele. Eu tenho latrocínio? Não. Não tenho latrocínio. Eu tenho um concurso entre o roubo e o homicídio. Por quê? Porque o resultado da morte atingiu o próprio sujeito ativo do delito de roubo, tá bom? Então aqui você não pode falar que o patrimônio era lícito desse cara que estava durante o roubo para falar o mínimo, né? Então não terei latrocínio aqui. Agora, outra questão. Essa é a mais difícil. Do 73, aberratio ictus. Durante o roubo, o agente desfere tiros contra a vítima com o intuito de matá-la. Porém, por erro na pontaria, acerta e mata o seu comparsa. Haverá latrocínio? Então aqui, durante o roubo, o agente ele quer matar a vítima, mira na vítima, atira para tirar a vida da vítima, mas o desgramado erra na pontaria e mata o seu comparsa, né? Aquele karma instantâneo. Tem latrocínio? Tem. Eu tenho erro na execução. Aberratio ictus. O agente responde como se tivesse acertado a pessoa que ele queria acertar. E não acertou por erro na pontaria. Se ele queria matar a vítima durante um roubo, eu terei sim latrocínio, mesmo se ele matar alguém que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, como por exemplo o seu comparsa, mas por erro na execução e não para ficar com o dinheiro para ele. Tá bom? Chegamos nela, na extorsão. A extorsão gera polêmica, porque antes, vamos prestar bastante atenção agora, antes do pacote anticrime, extorsão era considerado crime hediondo apenas a extorsão qualificada pela morte e nos remetia a 158, parágrafo 2º do Código Penal. Antes, não é agora, antes. Eu tinha o 158, parágrafo 2º, antes do pacote anticrime, quando eu falava em extorsão como crime hediondo. Muito bem. E era só a qualificada pela morte. E agora? Muito bem. Expresso lá no pacote anticrime, né? O 158 do CP, eu tenho o seguinte:
A Lei 8.072 de 90, quando fala de extorsão, a Lei dos Crimes Hediondos, agora, nos remete para o parágrafo 3º. Então, quando ele fala de extorsão, ele fala, está lá no parágrafo 3º. E não mais o parágrafo 2º. Muito bem. Como fica essa situação? Você tem de ver sempre, quando o assunto é crimes hediondos, sempre o princípio da legalidade. É isso que responde 100% das suas dúvidas. Porque não tem analogia em Malam Partem. Agora, quando fala em extorsão como crime hediondo, ele nos remete a 158, parágrafo 3º. E a lei expressamente descreve a 8.072. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. 1. Extorsão qualificada pela ocorrência da lesão corporal. 2. Extorsão qualificada pela morte. 3. E, depois de mencionar essas 3 espécies de extorsão, ele usa como lastro normativo o 158, parágrafo 3º. Ponto. O parágrafo 2º do artigo 158 do Código Penal, que era o antigo crime hediondo, falava o seguinte, que aplica-se à extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O artigo anterior à extorsão é o roubo. O parágrafo 3º do roubo é a lesão e o latrocínio. Só que agora eu não tenho mais esta referência que me remete a 157. Não. Agora, a Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072, amarrou a extorsão como hediondo no parágrafo 3º do 158. O parágrafo 3º do 158 me diz que se o crime é cometido com restrição de liberdade da vítima, extorsão, hein? E essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, eu tenho uma reclusão de 6 a 12. Se, tudo dentro do parágrafo 3º, resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas do 159. Não é mais 157 como era antes, tá? Respectivamente. Ou seja, extorsão com resultado morte, obviamente é crime hediondo. Não tem como negar isso, tá? Muito bem. O 158, parágrafo 3º, após a alteração do 158 no Código Penal, incluiu lesão grave e morte no 158, parágrafo 3º. Então, se você pegar 158, parágrafo 3º do Código Penal atualizado, você vai encontrar restrição de liberdade da vítima, lesão corporal e morte. Tá bom? Então, nós temos aí essas 3 possibilidades previstas no parágrafo 3º. O legislador, ele não olhou a pena do roubo, e sim a pena da extorsão mediante sequestro dos 24 a 30 anos. Tá bom? Muito bem. Então, não há como a gente defender que a lesão, a extorsão com resultado morte não é hediondo. Por quê? Porque a Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072, escreve que é. E me remete a um parágrafo 3º que fala de morte.
Então eu tenho dupla previsão de morte relacionada à extorsão. Então nós não podemos ir contra a letra da lei. Tá bom? Vamos ficar então com essa resposta para a sua prova. Vou resumir o que eu expliquei para você a partir de agora. Vamos lá. Resumo do crime de extorsão. São crimes hediondos hoje quando o assunto é extorsão. 1. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Isso está escrito na 8.072. Isso está escrito no parágrafo 3º. 2. Extorsão qualificada pela ocorrência do resultado lesão corporal. Isso está escrito no 8.072. Isso está escrito no parágrafo 3º. 3. Extorsão qualificada pelo resultado morte. Isso está na 8.072. Isso está no 158, parágrafo 3º. Então, nós temos o respeito duplo ao princípio da legalidade. Tá bom? Então, essa aí é a nossa resposta da prova objetiva, da prova discursiva e da prova oral. O que está escrito na lei é hediondo. O raciocínio contrário que eu poderia apresentar aqui para você é a questão da arma de fogo. Então, falava em restrito, agora fala em proibido. Se não está escrito, não é hediondo. Se está escrito, é hediondo. Acabou. Tá bom? Vamos trabalhar com a letra da lei. Por quê? Um eventual recurso de uma questão de prova, o que você usa como recurso? A letra da lei, você ganha. Tá? Se a questão contraria a lei, você ganha. Tá bom? Vamos ficar então com a letra da lei. É mais seguro para você. Próxima. Extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. Questão. O crime de sequestro descrito no 148 do Código Penal é hediondo? O crime de sequestro, só sequestro, é hediondo? Não. 148 está fora, por quê? Mesma coisa. Não consta do rol taxativo do artigo 1º do 8.072, tá bom? Não consta do rol taxativo do artigo 1º da 8.072. Estupro. O estupro é catalogado como hediondo, tanto o estupro na forma simples, como nas suas formas qualificadas em decorrência da lesão grave ou morte. Então, o estupro por completo está como crime hediondo. O estupro de vulnerável também, hein, gente? Não esquece do 217A. Chegamos aqui na epidemia. Que cuidado que a gente precisa ter aqui na epidemia. Epidemia é o surto de uma doença infecciosa que atinge inúmeras pessoas por meio da propagação de germes patogênicos. Surto de uma doença infecciosa que atinge inúmeras pessoas por meio de propagação de germes patogênicos. E aí podem perguntar para você o seguinte na prova. A epidemia está escrito que é hediondo, professor. E a pandemia? Claro que também, né, gente? Pelo amor de Deus. Epidemia é um conceito colocado no Código Penal, no artigo 267, tá? Você só tem que tomar um cuidado aqui no crime de epidemia, que é aquela propagação de germes patogênicos, que eu coloquei aqui embaixo em azul para você.
Toma cuidado com o crime de epidemia na modalidade culposa, tá? O 267, parágrafo 2º, não é hediondo. O 267, parágrafo 2º, não é hediondo, ainda que resulte morte por absoluta falta de previsão legal. De novo, questão de prova, a resposta é a legalidade, tá bom? Assim a gente fica mais tranquilo com o princípio da legalidade. Chegamos aqui na falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Peço aqui sua atenção especial do produto para fins terapêuticos ou medicinais. O STJ, ao apreciar o 239.363, que é um HC, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do 273 do CP. A inconstitucionalidade do preceito secundário do 273 do CP. Então, para o STJ, a pena prevista no Código Penal para o 273 é inconstitucional. Claro, se eu estou falando de STJ, eu estou falando de controle difuso, né? É inconstitucional por desrespeitar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. E o STJ, após afastar a pena do 273, decidiu ali pela aplicação da pena do tráfico de drogas. Só para que você tenha aí essa informação com você, tá bom? Muito bem. Questão que eu faço para você agora, que é uma questão que eu acho que vai aparecer na prova de vocês, é a seguinte. Falsificar álcool gel caracteriza crime hediondo? Falsificação de álcool gel caracteriza crime hediondo? Álcool gel, para quem não sabe, é um saneante. O álcool gel, para quem não sabe, é um saneante. Se ele é um saneante, será que ele é um produto destinado a fins farmacêuticos, terapêuticos? Vamos lá. Álcool gel, ele é um saneante, nós temos uma resolução dizendo isso, tá? Que tem por função a desinfecção perante esta pandemia que enfrentamos com o Covid-19. Nos termos da resolução RDC 59 de 2010, ele conceitua o que é saneante. É uma substância ou preparação destinada à aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, com a finalidade de limpeza em afim, de desinfecção, desinfestação, sanitização, desodorização e odorização, além de desinfecção de água para consumo humano, hortifrutícolas e piscinas. Então, são saneantes todos esses conceitos. E nós colocamos aqui o álcool gel. Muito bem. Fabricar, importar, distribuir, comercializar produtos saneantes somente pode ocorrer após a regularização dos mesmos junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme determina esta leizinha de 76 e as resoluções da própria autarquia 42 e 59. Por ser um saneante, a sua falsificação, corrupção, adulteração, todos esses verbos acarretam pro agente a prática dos crimes previstos no 273 do Código Penal. Então, quem
falsifica, corrompe, adultera, altera, importa, vende, expõe à venda, mantém em depósito, distribui ou entrega a consumo, sem autorização da Anvisa, álcool em gel, pratica o 273 do Código Penal. Falsificação, corrupção, adulteração é a rubrica do 273. Este crime está no Código Penal. Quando nós chegamos, agora é importante, no parágrafo 1º, letra A, nós temos a inclusão entre os produtos a que se refere esse artigo, os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Então perceba que no parágrafo 1º A do 273 eu tenho os saneantes. Então eu estou dentro do Código Penal falando de um crime que é hediondo. E a 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, ao falar deste inciso 7º-B, que fala do 273, ele diz, é hediondo o 273 caput, o 273 parágrafo 1º e o 273 parágrafo 1º-A. Que está aqui em cima, no Código Penal. E o 273, parágrafo 1º-B também. Tá legal? Então, a conclusão que nós chegamos é que o 273, ele trabalha com a falsificação de saneante. O álcool gel é um saneante. Está no parágrafo 1º-A do 273, que você encontra explícito no 7º-B da 8.072. Então, quem praticar estes verbos com o objeto material do crime álcool gel ou álcool em gel, pratica crime hediondo. Tá bom? Eu vi muita prisão aí relacionada a isso, pessoal. Aqueles crimes contra as relações de consumo previstos na 8.137, mas fica muito aquém do que o Estado poderia fazer. Então, ele poderia ir via 273 no cara, tem previsão legal, tem adequação típica e conseguiria de tabela, além daquela pena absurda do 273 e uma repressão penal forte, conseguiria também rotular ele como hediondo e o sujeito, por exemplo, de cara já não poderia receber fiança. Tá bom? Muito bem, com isso nós terminamos aqui a parte dos crimes em espécie. Fechamos os crimes em espécie e na sequência vamos trabalhar aí o artigo 5º em diante, falando de outros detalhes sobre a lei dos crimes hediondos. Temos detalhes procedimentais, temos detalhes de execução penal e é isso que a gente vai falar a partir do próximo bloco, tá bom? Até já, gente!